Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo episódio com o tema A Destruição, da nossa série O Grande Conflito. Eu peço que você procure esse livro em qualquer igreja adventista que eles vão te dar de graça, tá bom? Eu tô fazendo uma série aqui no YouTube de algumas temporadas falando sobre esse material fantástico. E o tema é A Destruição. Jesus ele vai até o Monte das Oliveiras e ele começa a olhar tudo aquilo lá de cima. E de repente, olha o que diz o Grande Conflito. Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém. Sim, Jesus chorava porque ele sabia que aquelas pessoas na qual ele curava, aquelas pessoas na qual procuravam ele, seriam muitas pessoas que iriam trair também. Mas a tristeza de Jesus não era a ponta disso, porque ele tem piedade de todas as almas, independente da pessoa que faz a coisa mais obscura dessa terra até a pessoa que é mais santa. Então, Israel rejeitou aquele a quem o mais amou. Imagina só que a sua mãe tenta fazer de tudo para você sentir à vontade. De repente você rejeita ela e procura um caminho que é totalmente diferente daquilo que ela imagina na tua vida em si. E aqui ele fala também sobre a questão que na época de Salomão ele construiu um dos maiores templos, que era esse templo de Salomão em si, e depois Nabucodonosor foi lá e destruiu. Mas 500 anos antes da vinda de Cristo a essa terra, esse templo ele foi reconstruído novamente. Pensa só comigo, que você curou várias pessoas no decorrer da sua vida. E de repente, essas pessoas têm um momento em que o sumo sacerdote fala, vai ser ele ou vai ser a gente? E você fala, prefiro que seja ele. As pessoas eram muito egoístas, elas pensavam apenas em si mesmo e não pensavam no nosso Cristo Jesus. E por conta disso, o preço da perseguição foi muito caro. Não porque Jesus Cristo era vingativo, mas porque ele sabia que essas pessoas sem ele, elas não eram nada. Só que aqui mostra que Satanás também, ele estava de todas as maneiras tramando, porque ele queria que Jesus Cristo ele sofresse mesmo. Então ele fez com que naquele momento as pessoas se revoltassem, esquecessem dos milagres que Jesus Cristo tinha feito na vida dessas pessoas. E eu tenho uns tópicos aqui que eu grifei que eu acho muito importante. Israel abandonou Deus, muitas pessoas morreram, mas Deus tinha um plano da salvação para essas pessoas em si. Então imagina só, depois que Jesus Cristo ele subiu para o céu, os discípulos eles aprenderam durante os 3 anos e pouco que ficaram com Jesus. Só que depois dali começou aquela era em que Pedro foi evangelizar, batizou quase 3.000 pessoas, aí entra Paulo na história e outros personagens também. E lá na frente os cristãos começaram a ser perseguidos. Sim, esses mesmos cristãos eles eram jogados em teatros, eles eram colocados em pele de animais e sendo devorados pelos cães. Esses cristãos eles eram perseguidos todo momento em si. E só que olha uma coisa que eu acho interessante, quanto mais você destruía os cristãos, mais apareciam eles. Sim, Jesus ele sabia que aqueles cristãos eles precisavam morrer para que outras pessoas vissem a sua santa glória. Olha só uma parte interessante também que eu grifei. Quando se resiste com persistência ao Espírito de Deus, ele por fim se retira. Não permita que hoje o Espírito Santo saia da tua vida, porque se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque o Santo Espírito está tocando no teu coração para você continuar aprendendo um pouco mais sobre ele em si. Talvez eu esteja falando com alguém que está desanimado, desamparada, alguém assim que já perdeu a expectativa de vida, mas saiba que Deus não abandonou você, que Deus cuida de você. E olha só, futuramente o Espírito de Deus ele vai se retirar desse mundo. E quando isso acontecer, muitos cristãos estarão perdidos, não por conta que Deus não quer mais salvar essas pessoas, mas é porque o Espírito Santo não vai se fazer mais presente na vida delas. E Satanás vai usar desse momento para destruir nossos corações e também as nossas vidas. Quando o Espírito de Deus se refrear ao mal por completo, sem conter a explosão da paixão humana e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca. Sim, você acha que Satanás ele tá brincando? Não, Satanás ele já está em guerra e você acha que isso é uma brincadeira, que simplesmente ele não vai querer destruir sua vida e tudo mais. Mas lembre-se, essa perseguição vai acontecer, essa destruição vai acontecer, mas tem de bom ânimo, porque Deus, Cristo, o Espírito Santo já venceram o mundo por nós. E a gente está aqui justamente para poder continuar evangelizando e levando a palavra de Deus, tá bom? Esse é o resumo dessa parte da destruição. Obviamente, daria um vídeo de quase 30 minutos aqui explicando detalhe por detalhe, mas eu dei uma frisada assim por cima para que você possa acompanhar. Inclusive, eu tô gravando também essa série lá no Spotify, caso você não tenha tempo de assistir aqui, pode seguir lá também o meu podcast. Então, vamos orar para que Deus esteja abençoando nosso dia? Oremos então. Querido bondoso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós chegamos até aqui o final desse vídeo, entendendo um pouco mais sobre o que vai acontecer na destruição. Contudo, que o Senhor possa continuar abençoando nossas vidas e dando direcionamento para que a gente possa ter discernimento do que é certo e errado.
Gratidão nós te damos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.